Olá, espero que estejam todos e todas bem. Neste vídeo iremos refletir o tema das masculinidades negras e entender por que no contexto brasileiro ela é uma masculinidade subalternizada. Pondero que este é o vídeo parte 2 e é sine qua non que, concomitante, também se assista ao vídeo parte 1 para se compreender da melhor forma possível os conhecimentos compartilhados nesta parte 2. Tudo bem? Já analisamos a necessidade de se contextualizar as masculinidades e não generalizar os homens, entendendo que o homem branco foi quem forjou o sistema patriarcal que oprime tanto as mulheres brancas, pretas, indígenas e mestiças, quanto os homens pretos, indígenas e mestiços. A sociedade brasileira possui a sua estrutura dominada pelo homem branco, e nós analisaremos alguns dados quantitativos que corroboram este fato. Tudo bem? Bom, os dados de 2022 apontam que o Brasil possuía 88 milhões de pessoas brancas, 20 milhões de pessoas pretas, 850 mil amarelos, 92 milhões de pardos e 1 milhão de indígenas. Como podemos analisar, a maioria de pessoas no Brasil são pardos ou pardas. Tudo bem? Bom, no mercado de trabalho, os dados do ano de 2021 mostram que no Brasil a maioria dos cargos de gerência são ocupados por pessoas brancas, entendendo que majoritariamente são homens brancos. No que tange patrimônio, os proprietários de grandes estabelecimentos agropecuários com mais de 10 mil hectares são majoritariamente brancos, reiterando a importância de se entender que são homens brancos e não mulheres brancas. Esses são dados do ano de 2017, mas pouca coisa mudou até o ano de 2025. Tudo bem? Bom, em relação à distribuição de renda e condições de moradia, pessoas abaixo da linha da pobreza no ano de 2018 eram majoritariamente pretas ou pardas. Em relação à educação, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais no ano de 2018 era maior entre as pessoas pretas ou pardas do meio rural. Em relação à participação política, candidatos a prefeito com receita de campanha acima de R$1 milhão eram, em sua maioria, brancos. Esses dados são do ano de 2020. A representação política até 2018 mostra que dos deputados federais eleitos, 75,6% eram brancos. Bom, aqui nós temos uma notícia do site da Câmara dos Deputados, e é sobre política e administração pública, e diz que o número de deputados pretos e pardos aumenta 8,94%, mas é menor que o esperado. Emenda constitucional estabeleceu incentivos para candidaturas de negros e mulheres. Essa é uma notícia do ano de 2022. E aqui nós temos uma tabela sobre o número de deputados eleitos por raça, cor, entre os anos de 2014, 2018 e 2022. Os brancos, em 2014, eram 411 deputados, em 2018 caíram para 387, em 2022 foram para 370. Os pardos, no ano de 2014, eram 81 deputados, no ano de 2018 eram 102 deputados, no ano de 2022 foram 107 deputados. Os pretos, no ano de 2014, eram 21 deputados, no ano de 2018 continuaram 21 deputados, e no ano de 2022 foram para 27 deputados. Então aqui podemos analisar que o número de deputados pretos e pardos aumentaram,
mas o número de deputados brancos continuam exacerbadamente superiores ao de pretos e pardos, mostrando que os brancos dominam, são majoritário dentro da Câmara dos Deputados. Bom, a partir do site Senado Notícias, podemos analisar que brancos dominam representação política, aponta grupo de estudos. Essa notícia é do ano de 2021. Quando se analisa apenas o Poder Legislativo Nacional, o grupo apresenta os seguintes dados sobre o Senado. Na legislatura corrente, 56ª, foram eleitos apenas 4 senadores homens que se autodeclararam negros. Romário, do PL do Rio de Janeiro, Everton Rocha, do PDT do Maranhão, Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Então, a partir dessa informação do Senado Notícias, podemos apreender que dos 81 assentos para senadores, apenas 4 são de pessoas que se autodeclararam negras. Então, ou seja, no Brasil há 27 unidades federativas, cada uma elege 3 senadores, e em um total de 81 senadores, o país possui apenas 4 que se autodeclaram negros. Tudo bem? Então aqui demonstra-se que a hegemonia do homem branco também está no Senado Federal. Bom, aqui nós temos uma foto do Supremo Tribunal Federal e, como podemos analisar, os homens brancos são majoritários. Há apenas uma mulher, que é a ministra Carmen Lúcia. Recentemente, o presidente Lula indicou Jorge Messias ao STF e gerou decepção entre os diversos movimentos negros brasileiros que esperavam uma pessoa preta para ocupar essa vaga, já que não há representatividade alguma dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, para quem quiser uma análise mais profunda sobre o tema, eu indico esse vídeo no canal do Caçador de Histórias no YouTube. Tudo bem? Bom, então nós podemos apreender que tanto o legislativo quanto o judiciário brasileiro são dominados por homens brancos, tudo bem? E o executivo, se analisarmos em uma linha cronológica, também apreenderemos que os homens brancos foram majoritários. Bom, doravante, vamos ler um referencial teórico que vai contribuir com nossas reflexões e meditações acerca do tema, tudo bem? As masculinidades negras e outras masculinidades subalternizadas são produzidas em meio a essa pressão de se tornar um homem de acordo com o padrão hegemônico, da mesma forma que a racialização nos posiciona no lugar de homem de segunda classe. Sendo considerada a primeira classe, a fantasmática masculinidade hegemônica, que é a posição de produção de violências. É possível que nós, homens negros, nos encontremos mais corriqueiramente em uma dupla posição, na qual sofremos com todas as violências estruturais que historicamente nos marginalizam, como o desemprego, a criminalidade, a falta de acesso à educação e à saúde física e mental. Em suma, o genocídio tão bem delineado por Abdias Nascimento. Mas também somos produtores de violências reais e simbólicas em relação às mulheres que convivemos e outros homens cuja subjetividade e performance não são consideradas o ideal de masculinidade. Então, de acordo com os dados do IBGE, podemos analisar que quem domina a sociedade brasileira é o homem branco, porque majoritariamente
eles são aqueles que dominam a economia, dominam a política, dominam a mídia, dominam a educação, dominam o legislativo, o executivo, o judiciário, tudo bem? Eles são aqueles que majoritariamente estão no topo da pirâmide social brasileira. E em relação a isso, podemos entender que os homens pretos, mestiços e indígenas compõem um contingente de masculinidades subalternizadas, tudo bem? Então, no Brasil, nós temos uma masculinidade hegemônica, que é a do homem branco, e também nós temos uma masculinidade subalternizada, que é a do homem negro, do homem mestiço e do homem indígena. Tudo bem? Desemprego, encarceramento em massa, o risco de morte constante, o desagregamento familiar, a dificuldade no acesso a políticas públicas de qualidade na saúde, educação, moradia, são dificuldades enfrentadas por grande parte da população negra de baixa renda e que reside em bairros periféricos. A imersão nessa experiência objetiva de viver em uma sociedade desigual e fundada no racismo ajuda a moldar a estrutura psíquica e os processos de subjetivação. A partir de tudo apresentado até aqui, podemos concluir que o homem branco domina diversas dimensões da realidade social brasileira, como a política, o legislativo, o judiciário, o executivo, a mídia e a propriedade privada. Assim, há dois tipos de masculinidades no país: a hegemônica, que é do homem branco, e a subalternizada, que é do homem negro. A primeira possui diversos privilégios, e a segunda possui principalmente desvantagens. Tudo bem? Agradeço a atenção e espero que fiquem todos e todas bem.